Pai, nós queremos mais uma vez nos render ao Senhor, Pai. Nós queremos nos render no Senhor com tudo que temos, com tudo que somos. Queremos declarar mesmo, Pai, que reconhecemos nesta manhã que é por causa do Senhor que temos a graça de estarmos aqui. Pai, eu me sinto constrangida, Pai, de estar aqui junto com as minhas irmãs nesse lugar, de fazer parte de uma família, Senhor, uma família comprada pelo precioso sangue, o sangue de Jesus Cristo, Pai. Senhor, obrigada. Quão somos bem-aventuradas, Pai. Quão somos privilegiadas, Senhor, de podermos estar passando, Deus, esse tempo, Pai, com a família, Deus, do Senhor, e também estar aprendendo mais de Ti, Pai. Obrigada, Senhor. Nós queremos nesta manhã mais uma vez continuar te dando honra, continuar te dando glória, continuar te dando louvor e adoração, Pai. Fica à vontade entre nós e que o Teu Espírito Santo, Pai, tenha liberdade de agir, tenha liberdade de mover, de transformar, de arrancar, de enxertar, Pai. Nós queremos declarar mais uma vez nessa manhã que existe um trono nesse lugar, Pai. E esse trono é Teu, Jesus. Esse trono é único, exclusivamente Teu. Tu és o nosso único Senhor. Tu és o nosso único Salvador. E nós nos rendemos para que o Teu Espírito tenha liberdade de trabalhar em nós, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Eu confesso para vocês que eu fiquei bem emocionada nessa manhã com o pastor Vinícius aqui, porque eu tenho um amor assim, eu sei que o meu amor pela palavra de Deus, ela é expressada pelo meu amor que eu tenho pelo Senhor, porque a palavra, ela é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus, quando diz que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, é porque ela é o próprio Jesus Cristo. E quando eu fui fazer a Bíblia do Mulheres, ensinando mulheres, foi incrível, porque a gente tem várias editoras, e a maioria das editoras, elas fazem o que você quer, para que você possa contratar, para que elas vendam. Mas a sociedade bíblica não foi assim. E eu tive a honra de fazer a Bíblia do Mulheres com eles. E na primeira reunião, 1 hora de reunião, eu me derramava em lágrimas. Porque de ver, é incrível o propósito do coração deles de levar o Senhor e de não se submeter como uma simples editora para fazer o que o outro quer. Mas o firme desejo do coração deles é realmente levar a genuinidade da palavra de Deus. E eu não conheci o pastor Vinícius, ele também não me conhece, mas eu quero estar falando para vocês que a gente precisa aprender a honrar quem merece ser honrado e abraçar a missão do outro, abraçar a visão do outro. E olha a Bíblia que eu fiz com eles. E a Bíblia, já estamos na 2ª edição, no início ela também tem um encarte maravilhoso, falando sobre a sabedoria do alto. E aqui eu quis colocar essa imagem. Por quê? Quando eu mudei para o condomínio que eu moro, no condomínio que eu moro, existe muitas pessoas que mexem com ocultismo, com bruxaria. Tanto é que o mês de outubro é um mês muito pesado. E perto da minha casa tinha uma mulher que tinha um Buda enorme assim na porta da casa dela. 2 casas abaixo da minha. E eu falei, eu preciso pôr um leão na porta da minha casa. Eu preciso me identificar. E eu mandei pintar esse quadro, um quadro enorme. Ele fica pregado na porta da minha casa. E Deus me deu o nome dele. Ele me disse assim, que é impossível olhar para ele e não ser transformada. Então eu falo que nós temos que aprender a nos identificar através de quem ele é e não através de quem nós somos. E eu falo que o Senhor é tão bonitinho, né? Que quando eu publiquei a Bíblia do Mulheres, ela foi o 7º livro que eu publiquei. E eu sou bem assim, a gente não pode falar, mas eu sou lerda, gente. Eu sei que a gente não pode profetizar,
Mas eu sou daquela que para morrer de repente eu levo um mês. E o meu marido fala que eu nasci para cuidar das coisas do alto, porque as da terra não dá muito certo. E quando eu publiquei essa Bíblia, eu nunca fiz lançamento de livro, sabe? Eu lanço o dia que tem reunião de mulheres, está ali. Eu nunca fiz mega lançamento, nunca fiz nada. E quando a gente estava ali, quando a Bíblia saiu, o Senhor falou comigo. Ela foi o sétimo livro que você publicou, porque eu quero te falar algo que é essencial. Ela nunca pode ser mais falada na tua vida do que nenhum dos livros que você escreve. O número 7 é o número da perfeição, amadas. E nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela precisa estar em primeiro lugar na nossa vida, acima de tudo e qualquer outro tipo de ensino. A palavra de Deus, ela precisa ser autoridade na nossa vida. E ontem eu esqueci de falar para vocês dos livros, hoje eu vou falar. O Mulheres Ensinando Mulheres, ele nasceu de um desejo gritante no meu coração de ter uma agência missionária. Depois de 2 viagens na África, vendo a necessidade absurda daqueles missionários ali de levar a palavra de Deus, no ano de 2010, foi a primeira viagem, eu voltei falando assim, meu Deus, eu preciso ter uma agência missionária que dê dignidade para esses missionários de falar. Mas a palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso, ele é desesperadamente corrupto, e não há quem o conheça a não ser o Senhor. Por isso que o nosso chamado, ele será identificado quando nós entendemos que o nosso propósito de vida é universal. Todas nós temos o mesmo propósito. Séries, qual que é o propósito universal? 1 Pedro 2,9. Entender que somos geração eleita. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos sacerdócio real. Nós somos um povo que foi levantado para declarar as maravilhas daquele que nos tirou das trevas para a luz. Todas nós temos o mesmo propósito, nosso propósito é universal. E quando nós focamos em conhecê-lo, para que a gente possa fazer ele conhecido, o Senhor se revela para nós aquilo que nós fomos chamados para fazer. E aquele desejo no meu coração de ter uma agência que alimentaria missionários, era algo ainda muito das séries, não tinha dedo do Senhor. E anos depois eu entendi que eu fui levantada para ter uma agência missionária, o Mulheres Ensinando Mulheres, para levar a genuinidade da palavra. O Senhor me disse, você não consegue dar a dignidade que você quer para ninguém, mas você pode se tornar digna de levar aquilo que é meu e que transforma vidas. E essa agência, ela também é alimentada pelos livros que eu escrevo. Toda a renda dos livros que eu escrevo é investido 100% nessa agência. A gente vive para fazer o nome do Senhor conhecido. A gente tem ali no site do Mulheres Ensinando Mulheres vários e-books gratuitos de estudos assim profundos, estudos que o Senhor, sabe, me deu de uma maneira ali na intimidade. Vocês podem entrar e imprimir. Eu sempre falo dos meus livros, gente, mas eu também ensino, não faça isso com outros livros. Eu escolhi entregar os meus livros nas mãos do Senhor, eu não tenho direitos autorais. Quem me deu foi o Espírito Santo e cabe a Ele levar onde Ele quiser. Os meus livros você pode ler, fazer leitura deles sem me pedir autorização. Você pode xerocar sem me pedir autorização. Você tem toda a liberdade de usar o meu material do jeito que você quiser. Mas não faça isso com outros livros, porque eu dou esse direito porque é meu, ok? Mas a gente precisa andar embaixo de uma ordem divina. E nós estamos ali com o nosso material. Tá bom, né, gente? Já falei, né? Então tá bom. Tá ali. Depois eu falo mais, tá? É porque eu ainda estou ficando boa nesse negócio de vender livro. Amém? Como o Senhor é maravilhoso. Porque o pastor Vinícius falou aqui nessa manhã a respeito da cruz. Gente, ganhar uma Bíblia de estudo, fala sério. Hã? Eu já estou com meu papelinho ali para me preencher. Eu ainda estou com fé que eu vou ganhar outra, aquela da mulher bonita. Mas hoje eu quero falar com vocês a respeito da cruz. Porque o mesmo Espírito que começou a boa obra nessa manhã, Ele vai terminar. E Ele sempre nos conduz, não do jeito que nós queremos,
mas Ele nos conduz de maneira que nós nos tornamos disponíveis para que Ele possa falar através de nós, em nome de Jesus, amém? Bem, nós estamos falando aqui de um novo tempo, de algo novo. E a gente sabe que o que nos dá o direito de viver o novo de Deus é o quê? É a cruz. Não, nada mais além do que Jesus Cristo fez na cruz nos dá o direito de viver o novo de Deus. A obra de Cristo foi suficiente para que eu e você possamos viver o novo de Deus, como eu aprendi aqui essa manhã. A diferença muitas vezes de quem está de fora, de quem está dentro do presídio é o quê? É que elas foram descobertas e nós não. Uau! Uau! E quando nós começamos a ter a revelação de que a cruz nos justifica, de que a cruz nos levanta, de que a cruz é a obra perfeita que o Senhor fez na nossa vida, é incrível como que a nossa vida começa a ter um novo fôlego de vida diário. Vamos para 2 Coríntios 3, versículo 2. Paulo, quando ele escreve para os coríntios, como eram os coríntios? Ali nos Coríntios, na cidade de Corinto, tinha muitos irmãos que eram gregos. E a cidade de Corinto era uma cidade portuária, uma cidade muito rica, tanto em bens materiais como na cultura. O povo grego era um povo muito culto, muito inteligente. E quando você lê as cartas que Paulo escreve para os coríntios, você percebe que existia muita soberba, existia muito orgulho naquele povo. Eles começaram a se auto-apresentar, não pela obra de Jesus Cristo, mas eles começaram bem, mas depois eles começaram a se apresentar por aquilo que eles tinham, pela posição que eles ocupavam, por aquilo que eles faziam. E Paulo aqui em 2 Coríntios 3, versículo 2, ele escreve assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, ela vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós somos carta de Deus. Eu demorei muito tempo para ter a revelação do que é uma carta viva nas mãos de Deus. Mas veja bem, nós somos apenas a carta viva nas mãos de Deus. E quando você entende que você é a carta viva, você literalmente tem um conteúdo que quando você nasce de novo, quando o teu espírito nasce de novo, você está totalmente em branco para que Deus possa escrever através do espírito dele aquilo que ele sonhou para você. Então, como carta viva, duas coisas é muito importante para que a gente possa ter a revelação de quem nós somos nas mãos do Senhor. Primeira coisa, nós somos apenas a carta. Quem coloca todo o conteúdo dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. É Ele. Eu e você não conseguimos nos habilitar com o conteúdo qual o Senhor nos chama para cumprir o nosso propósito, para entender o nosso chamado. Nós somos uma carta viva que o Senhor tem liberdade através do Espírito Santo dele de escrever o conteúdo dele em nós. E segundo, quem escolhe o destinatário para quem essa carta vai ser enviada é Ele. Não somos nós. Vocês já viram que muitas vezes a gente encrenca em querer enfiar Jesus goela abaixo em determinadas pessoas? Parece que a gente fica tão bitolada em querer que uma pessoa converta, que a gente esquece que tem tantas outras pessoas ao nosso derredor. Deixa eu te falar uma coisa. Você é uma carta viva nas mãos do Senhor, mas o conteúdo, quem vai colocar dentro de você é o Espírito Santo de Deus. E as pessoas que você está destinada para salvar, é o próprio Deus que vai escolher. É o próprio Deus que vai escolher. E isso é necessário para que a gente possa entender que, diante de tudo que nós somos e temos, Cristo, é por intermédio dele que nós precisamos ter essa confiança em Deus. Por quê?
Gente, nós não somos capazes de pensar nada. Sabe uma coisa que atrapalha a gente de sair dos nossos momentos difíceis? A Meire está aí. A Meire está ali. A Meire, ela é da Igreja Presbiteriana de Osasco. E eu tive aqui em julho. E ontem nós estávamos conversando. E é algo assim. E quando eu vim para cá, em julho, eu estava passando uma situação tão difícil, tão difícil, tão difícil, tão assoladora, tão doída. E que o meu marido chegou a pegar o telefone, chegou a ligar para ela para cancelar. E depois eu falei, não, amor, eu preciso prosseguir, porque eu sou só carta. Eu sou só a carta. E ontem eu conversando com a Meire, eu falei com ela, Meire, não mudou nada. A situação está a mesma, mas a carta mudou. O conteúdo dela está diferente, o destinatário dela está diferente, mas não mudou nada. A circunstância está a mesma. O problema ainda está o mesmo, mas deixa eu falar para vocês. Eu tenho aprendido a não focar os meus olhos nas circunstâncias, mas eu tenho aprendido a focar os meus olhos no Senhor, porque a situação da minha vida não muda quando as circunstâncias mudam, mas a situação da minha vida, ela muda quando eu tiro os meus olhos do meu problema e coloco os meus olhos naquele que é o dono da minha vida. Quando Paulo fala que nós não somos capazes de pensar alguma coisa, meninas, nós temos que parar de aprender a pensar nas soluções boas para a nossa vida. Nós precisamos aprender a parar de pensar menos e orar mais. Vocês já viram que às vezes a gente está numa situação difícil que a gente vai pensando, a gente pensa 1 não dá, 2 não dá, 3 essa também não dá, a 4ª não dá, a 5ª não dá. Para de pensar, vai dormir, filha. Gente, tem dia que eu estou passando situação difícil, eu fico doido para chegar o dia. Eu fico doido para acabar o dia, chegar à noite e dormir. Meu marido já sabe. Eu falo, estou doido para dormir. Por quê? Porque quando eu vou dormir, eu posso virar para o Salmo 92 e falar e escutar assim: a fidelidade do Senhor, ela foi real na minha vida mais um dia. E pela manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. Tem dia que gente, tem dia que eu fico doida para tomar um remédio para dormir logo. Você toma remédio para dormir, eu prefiro tomar remédio para dormir e parar de pensar do que ficar pensando besteira. Eu sei, a minha velha natureza, eu sei a carne que eu carrego, eu não me enfrento, eu me resisto. A palavra de Deus fala, que Paulo nos ensina, que eu esmurro o meu corpo. Eu o reduzo à escravidão, para que ele não faça o que ele quer, mas que o Espírito Santo de Deus é que precisa o quê? Me dominar. Para que você vai lutar contra algo que é tão forte dentro de você, é tão poderoso dentro de você? Mulher, vai dormir, filha. Vai dormir em vez de querer resolver a situação. Quando eu era pequenininha, eu e meu irmão, a gente brigava. Vocês já passaram por isso? E nas brigas, a gente ficava assim, para ver quem tinha a última palavra. Já passaram por isso? Aí a gente falava assim, eu não. Aí eu falava baixinho, eu não. Aí ele, eu não. Porque a gente não queria deixar de ter a última palavra. Mas quando nós nos calamos, a última palavra, ela é do Senhor. O Senhor é aquele que faz a nossa justiça. E por que eu e você podemos nos calar? Porque a cruz, ela nos é suficiente. Ela precisa ser suficiente na nossa vida. Aqui em Coríntios também 2, a gente volta lá para 1 Coríntios 2, versículos 1 a 5. Paulo vira para esse povo e fala assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Sabe por quê? Porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, foi em temor e foi em grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito, o Espírito com letra maiúscula, e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amadas, deixa eu falar algo para vocês nessa manhã. Quantas e quantas cartas engavetadas, sabe por quê? Porque não acreditam mais que Deus é que escreve o conteúdo nelas, e também não acreditam mais que tem valor para serem enviadas para o destinatário certo.
Porque começa a se qualificar por aquilo que você acha que você produz. Deixa eu te falar uma coisa. Quem te representa? Quem te representa? A gente falou aqui ontem tanto do poder de uma mulher. A gente falou aqui ontem que nós temos a opção de ser arca, mas também nós temos a opção de ser âncora. Nós falamos aqui ontem que nós somos chamadas para influenciar. Que Esther, ela foi chamada para influenciar um reino. Nós falamos dela ontem que ela não lidou com algo que ela tinha apenas, trabalhava com aquilo que a representava, ou seja, o meu umbigo, a minha família. Não, mas ela trabalhou em prol de um reino. E se você quer viver em prol de um reino, você precisa entender que nada que você faz pode te representar. O que precisa te representar é a cruz do Calvário. É a cruz. Seus filhos não te representam. O seu casamento também não te representa. A sua posição não te representa. Os livros que você escreve também não te representam. Quem te representa? Se você é nascida de novo, se você é filha do Deus vivo, quem te representa é a cruz. É a cruz. Amadas, já são 11 livros esse ano com a palavra de Deus. Lançamos agora mais 3 nesse mês. Aí talvez você olhe para mim e fale assim: meu Deus, que mulher inteligente. 11 livros. Oh, queridas, eu fui a mais burra da escola. Mas não a minha burra, era eu. Passava fome, na hora do recreio, minhas amigas tudo corria de mim. Porque eu pedia comida, eu pedia um dinheiro para comprar alguma coisa. Por causa do abuso que eu sofri na infância, eu fui totalmente anulada, incapacitada, não dava conta de estudar. Quando eu saí de uma escola municipal, não tinha mais merenda, fui para uma escola particular, meu pai atrasava para pagar a mensalidade, eu sofria tanto, saber que a minha mensalidade estava atrasada. Minha mãe nunca acordou para fazer um leite para mim de manhã, não se preocupava em comprar um pão. Eu não escrevo livro porque eu tive uma... Não. Era burra. Quando eu comecei a pôr coisas no Instagram, vocês têm que ver o tanto de mulher que me chamava. Você escreve muito errado. Teve uma que uma vez me ajudou, uma vez, 2 vezes, mas na terceira vez ela mandou assim para mim: não vou te ensinar mais, eu já te ensinei isso 3 vezes, você continua escrevendo errado. Eu falei: ô irmã, não desiste de mim não. Por favor. Não desiste de mim. Amadas, deixa eu te falar uma coisa. No decorrer da minha vida, se eu não tivesse cravado no meu coração que a cruz me representa, eu jamais estaria cumprindo o meu chamado. Eu lembro que certa vez eu dei um piti com o Senhor e eu falei: Deus, não tem nada de escrever livro, mas não, o Senhor está ficando doido. Eu escrever livro. Mas Ele me disse assim: não se trata de escrever livros, se trata de fazer a minha vontade. Deixa eu te falar uma coisa, não se trata de fazer o que você tem habilidade ou não para fazer, mas se trata de você acreditar naquilo que a cruz fez por você, na obra de Jesus na cruz, e de você mergulhar, entendendo que aquilo que Deus te chamou para fazer, Ele vai te capacitar, filha. Não é para que nenhum de nós nos gloriemos, não é por obras, para que a gente não se glorie, porque aquele que se glorie tem que se gloriar no Senhor, filha. Sabe? É no Senhor. Quantas e quantas mulheres que não têm vida na palavra e consequentemente passaram a se espelhar mais em outras mulheres. Aí se espelha mais em outras mulheres, aí começa: não, quero ter a vida no padrão dessa mulher. Não, aí muda, aí vem outra mulher na igreja, quer ter a vida no padrão de outra mulher. Para! A cruz te representa. A cruz te representa. Sabe? Quando nós entendemos que a cruz nos representa, nós começamos a falar assim: meu Deus, não, as circunstâncias não me representam. Mas como que Satanás quer inculcar isso em mim? Ele quer inculcar isso em você. O quê? Que a circunstância te representa. E muitas vezes, veja bem, Satanás, ele levanta muitas mulheres. Sabe por quê? Porque a maior queda de uma mulher não é quando ela está lá embaixo, não. Porque quando ela está lá embaixo,
ela está com o coração quebrantado e contrita, ali o Senhor habita. Mas é quando ele começa a levantar uma mulher. Porque quando ele levanta uma mulher e ela está fora do propósito de Deus, mas o tombo é tão grande. Porque a gente começa a achar que a gente é alguma coisa. Sabe? E quando ele te levanta porque... E você começa a achar que o negócio está crescendo, e você fala assim, nossa, mas eu tenho que sustentar isso. Minha filha, eu e você não temos que sustentar nada. Nada. A única coisa que nós temos que sustentar e permanecer é com Jesus Cristo vivo no nosso coração. A gente tem que permanecer sendo crente, filha. Não é em ministério, não. Gente, é uma honra permanecer sendo crente. Esses dias eu encontrei com uma menina que eu conheci ela há mais de 15 anos. Eu falei para ela, uau, a gente ainda está crente. Quantas e quantas pessoas da nossa época que desviaram. Está aí envolvida em, sabe, uma vida totalmente diferente. Gente, se nós temos que nos alegrar em alguma coisa, nós temos que nos alegrar em ter o Senhor, em estar na presença do Senhor, gente. E cumprir isso com fidelidade. Pode aplaudir, sabe? A nossa alegria não pode estar em livros, a nossa alegria não pode estar em... Gente, por favor, bem recentemente, acho que isso não tem nem 2 meses, o Senhor me lembrou de algo. E Ele não me lembrou de algo com mancha no coração, não, porque eu ainda conheço essa mulher, eu gosto dela, uma guerreira. Mas eu me lembro que quando eu escrevi meu livro, o meu primeiro livro, em 2008, naquela época, eu não entendia que o meu conteúdo era enviado pelo próprio Deus. Então, quando a gente não entende que o conteúdo da gente é enviado pelo próprio Deus, quando a gente escreve livro, sabe o que a gente faz? A gente manda para um monte de gente famosa, para ver se eles dão ibope no livro. É assim. Tudo que você faz, em vez de você querer alcançar quem Deus quer que você alcança, você entrega na mão de gente famoso, porque você tem mais fé naquela pessoa que tem mais seguidor no Instagram do que naquilo que Deus tem para a sua vida. É assim. E eu me lembro que eu mandei um livro para aquela mulher, e numa situação, ela precisou do telefone do meu marido, e eu estava falando com ela, e na época ela tinha gravado um CD, que ela tinha CD, sabe? Ela cantava. E, gente, ela começou, não, eu recebi seu livro, mas eu nunca vi tanto erro, Séries. Quem que te ajudou a publicar? Quem que corrigiu? Séries, mas tem muito erro. Ficou cravado no meu coração, mas acabou comigo. Eu não alegria de ter escrito o livro, gente. Feliz da vida. E, recentemente, o Senhor virou para mim e falou assim, filha, sabe aquela mulher que lá em 2008 falou tão mal do seu livro? Você agora está indo para o 11ª obra. Ela nunca passou do primeiro CD. Por quê? Não tem a ver com dons, querida. Não tem a ver com dons, não, filha. Tem a ver com a motivação do seu coração correta. Em fazer o que Ele te chamou para fazer, ainda que para isso, muitas e muitas vezes, você vai ser envergonhada. Mas você escutou a voz dele, sabendo que aquele conteúdo, se for para abençoar uma vida, você vai ser usada para abençoar uma vida. Porque você não é movida por aquilo que as pessoas trazem sobre você. O que te move é aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por você. Eu não quero, sabe, fazer com que a obra de Cristo na minha vida seja algo em vão. Paulo é incrível. Aqui em Coríntios também, ele fala... É impressionante a fidelidade que Paulo tinha em cumprir o ministério dele. E aqui, em 2 Coríntios 4, versículos de 1 a 6, ele fala que ele agia de determinada forma, que por mais que as coisas que ele fazia eram vergonhosas, ele falava que ele andava de maneira que ele não adulterava a palavra de Deus. Gente, olha que coisa mais linda. É preferível a gente ser envergonhado em muitas coisas do que a gente adulterar a palavra de Deus. Do que a gente... Sério, quando que eu adultero a palavra de Deus? Quando você confia no seu próprio entendimento. E quando você deixa de confiar no Senhor de todo o seu coração. Quando você coloca a cruz como alvo, quando você faz alguma coisa e aquilo ali fracassa, sabe o que acontece? Você não vai parar por causa de um fracasso. Por quê? Porque igual Paulo fala aqui, Paulo fala assim, não
pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Se eu fracassar, não tem problema. Eu estou caminhando rumo, não é para ter um ministério, não é para escrever livro, não é para ser uma boa pregadora. Eu estou caminhando porque eu quero passar uma eternidade com aquele que morreu por mim. O meu alvo não é a terra e nada que a terra pode me dar. O meu alvo é o céu. O meu alvo é a eternidade. Paulo entendeu o mistério. Ele entendeu o mistério. Ei, mulher, aquilo que eu e você precisamos já foi feito na cruz do Calvário. A obra da cruz, ela precisa voltar a ser irrelevante. Ela precisa voltar a ser relevante na nossa vida e deixar de muitas vezes ser irrelevante. Sério, quando que a obra da cruz é irrelevante? Quando alguma tristeza do mundo te para. Eu não estou falando que você não pode ficar triste. Você pode ficar triste, mas mesmo triste, não para não, filha, porque o Salmo 126 fala que aquele que planta chorando, ele colhe com alegria. Ele colhe com alegria, isso é bíblico, isso, a matemática de Deus, ela é real. E deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te falar, você vai concordar comigo. As nossas dores vencidas abençoam muito mais do que as nossas vitórias totalmente descobertas. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo que não é nosso. Vocês não têm noção tanto que meus testemunhos de derrota abençoam mulheres. A gente tem que parar de contar só testemunho de vitória. Começa a contar seus testemunhos de derrota, filha. Para que as pessoas possam ver que eu sei igual, que eu sei normal. Que você também vai ser derrotada, mas em todas as situações, ainda que derrotada, eu sou mais do que vencedora por causa daquilo que Jesus Cristo fez por mim na cruz. É Ele, é por meio dEle, é para Ele. Quando Jesus Cristo morreu ali naquela cruz, Ele declarou: está consumado. Está consumado. Agora, o que eu e você precisamos é andar em cima dessa verdade. É andar pela fé. Por isso que eu amo a palavra, gente. Por isso que quando fala da palavra, igual o pastor Vinícius está falando, eu choro. Gente, eu visitei um presídio desse uma vez. Eu fui levar meia de neném, fui levar fralda, fui levar a Bíblia. Vocês não têm noção como que eu saí dali. Eu fui moída do presídio até a minha casa. Era uma cidade vizinha. Eu nunca me esqueci da cena que eu olhava para aquele bebê enclausurado. Essa imagem me move. Sabe por quê? Porque Paulo, mesmo preso, ele conseguiu dar liberdade para nós. Mas muitas vezes nós precisamos ver. Sabe para quê? Para entender que a palavra de Deus, ela não está algemada. Ela não está algemada. Deixa eu te falar uma coisa, sabe o que vai te impulsionar? Não é ver a alegria do outro não, viu, querida? O que vai te impressionar é quando você entender a obra, a dor que Jesus Cristo sofreu na cruz por você. Sabe? Começa a cravar isso. Gente, quando meu filho era pequeno, eu fazia algo muito errado com ele. Não faça. Miguel era um menino muito custoso, muito custoso. E na época que o Miguel tinha uns 4, 5 anos, lançou aquele filme Paixão de Cristo. Sabe aquele filme Paixão de Cristo? E quando o menino fazia arte, eu pegava ele pela mão e falava: vem cá, senta aqui. E eu ligava o DVD. Olha lá o que você está fazendo. Não, mãe, eu não quero ver isso não, mãe. Oh, não faz isso não, gente. Misericórdia, isso é horroroso. Eu estou te falando, não faça. Porque eu queria resolver o meu problema, né, com as minhas próprias mãos. Mas eu falava: olha o que ele sofreu por você. Você está fazendo bagunça, você está matando ele de novo. Misericórdia, Jesus. Ah, Jesus. E aquele filme é fraquinho, né, para um menino de 4, 5 anos. Olha, gente, que triste. Que não é uma mãe, Jesus amado? Esse dia foram fazer um podcast comigo. Aí ela virou para mim e falou assim: nossa, você é uma excelente avó, você deve ter sido uma ótima mãe. Eu falei: péssima. Péssima mãe. Vocês não têm noção tanto que a minha primeira filha sofreu comigo, gente.
mas sofreu demais. Eu nunca fui ensinada a ser mãe, de acordo com a palavra de Deus. E tudo aquilo que você não é ensinada de acordo com a palavra de Deus, não se engane, tá? Porque às vezes você acha que você tem sucesso. Sucesso não é quando o mundo te faz sucesso. Sucesso é quando você está dentro da palavra de Deus. Tem muita mãe que acha que é bem-sucedida porque ela fez do filho assim, ó. Coitado, o menino é tão soberbo, por causa do que a mãe injetou na vida dele, que dá até dó. Ela acha que ela teve sucesso. Para mim, uma mãe de sucesso é uma mãe que vive dentro da palavra de Deus. E ela sabe que existe um manual. E o manual da vida é a vida. Você sabe um dos erros que eu não quero cometer como avó? E a cruz tem me ajudado. Muitas vezes nós erramos como mãe. E por não colocar as nossas falhas na cruz, porque as nossas falhas, muitas das nossas falhas, não vai ter jeito de ser consertada. Eu vou ter filho pequeno? Nunca mais. Eu errei com eles? Muito. Eu vou poder consertar isso? Não. Mas graças a Deus que eu tenho a cruz. Eu posso lançar na cruz os meus erros como mãe. Agora, sabe o que é o erro da avó? Ela querer suprir aquilo que faltou como mãe, como avó. Aí sabe o que ela faz? Ela desensina a mãe a ser mãe, tira a autoridade dela de ser mãe, ainda cria um filho. Gente, eu lembro quando minha menina era pequena, a minha mãe instigava ela tanto que ela chegava perto da minha mãe e falava assim: bate nela, você pode bater nela, você é mãe dela. Como eu respeito a minha filha como mãe hoje. Nada do que ela fala pode me doer, gente, pode me doer. Mas eu respeito, porque ela é a mãe que a minha neta precisa. Certa? Não trata de ser certa, mas eu e você somos a mãe que os nossos filhos precisamos. Deus não erra. Para de achar que você não é a mãe capacitada. Para de muitas vezes ter sido a avó, tá querendo recompensar o que você foi como mãe. Não, as nossas falhas, ainda existe uma cruz para a gente cravar nelas e no próxima linha, na nossa próxima mudança de nível, a gente fazer diferente. Porque ainda existe uma cruz. Ainda existe uma cruz. Quando Deus, Ele usa o profeta Ezequiel para trazer palavras sobre aquilo que nós viveríamos em Jesus Cristo, é incrível, porque ali, através de Ezequiel, nós temos várias promessas. E se eu não me engano, em Ezequiel 36, a primeira promessa é que o Senhor, através de Ezequiel, vira e fala assim: porei dentro de vós um espírito novo, um espírito com letra minúscula. Então, porei dentro de vós um espírito novo. O que ele está falando aqui? O nosso próprio espírito será renovado e será vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a primeira promessa. E essa primeira promessa vem para quê? Para que a gente esqueça das coisas que para trás ficaram e nós possamos se tornar uma nova criatura. Aí vai chegar nesse ponto aqui: eis que tudo se fez, mas para que tudo se faça novo, tem uma segunda promessa. Aqui em Ezequiel. Aí ele fala assim, primeiro ele fala que vai pôr dentro da gente um espírito novo. Depois ele fala assim: porei dentro de vós o meu espírito, com letra maiúscula, para habitar no nosso espírito, porque é a partir do Espírito de Deus que tudo começa a ser feito novo na nossa vida. Quando nós ignoramos o Espírito Santo, muitas vezes, sabe como? Quando você tenta consertar o que não tem conserto. Aí o que não tem conserto, o que eu faço, Sérgio? Pede perdão. Já sentei com os meus filhos, eu falei: me perdoa. Eu não fui, eu fui a mãe que Deus queria que vocês tivessem, mas eu errei tanto com vocês. Me perdoe. Peça perdão, tenha humildade. Sabe? Entrega isso, crava aquilo ali na cruz. Crava aquilo ali na cruz. Agora isso tudo, essa convicção vai vir como? Com a palavra, gente. É a palavra que nos induz. A palavra é a espada que o Espírito Santo de Deus usa para trabalhar no nosso coração. Eu escrevi 3 livros. Porque como eu falei com vocês ontem, há muitos anos eu tenho estudado sobre a mulher tola e sobre a mulher sábia. E deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Para de falar que você é uma mulher tola
Eu não sou uma mulher tola. Eu sou uma mulher sábia, mas eu ainda faço tolices. Ok? Se eu e você somos nascidas de novo, nós não somos mulheres tolas. Nós somos mulheres sábias, porque o Espírito do próprio Deus, ele está habitando em nós. Mas a gente ainda faz tolices. Mas essas tolices, a cada dia, com o conhecimento de quem Deus é, elas vão sendo julgadas fora a partir do que o novo entra. A partir do que o novo entra. E quando eu escrevi o meu primeiro livro, Da Tola Destrói, a Sábia Constrói, aprove a Deus usar muito esse livro, muito, muito, muito esse livro. E ele usou ele fora do Brasil, e foram várias mulheres que com atitudes assim pequenas, tiveram restauração de casamento. E o livro, ele tem lições assim, sabe o que é do dia a dia? Eu sempre costumo falar uma, porque eu acho que essa, talvez, essa pega na maioria dos lares, né? Já viu aquela mulher que grita dentro de casa? Pastora Fernanda, ela não grita, não. Porque ela conversa baixinho. Ou senão você engana demais, pastora. Que a aparência engana, né? Mas, gente, e eu falo que não tem uma tolice maior do que a mulher que grita dentro de casa. Jesus Cristo tem poder. Eu acho que se eu fosse uma mulher que gritasse dentro de casa, meu marido já tinha me batido. Por Deus. Teve uma vez que entendam, a gente teve um caso lá que o marido bateu na mulher. Aí, quando eu fiquei sabendo o que ela fez, é claro que eu não falei para ele, mas eu falei, merecido. Depois disso, ela ficou uma beleza. Totalmente contra, tá? Nada justifica. Mas o que eu estou falando para vocês é que existe um poder destrutivo dentro de nós que a gente tira qualquer homem da linha. Qualquer homem da linha. Gente, o marido trabalhou o dia inteiro, cansado, sobrecarregado. Aí ele chega em casa. Eu não estou sem voz, senão eu ia imitar. Nossa, ainda bem que você chegou. Estou aguentando mais esses meninos. Esses meninos vão me matar. Hoje, gente, que homem que quer voltar para casa com uma mulher dessa dentro de casa? Pelo amor de Deus. Tem mulher que reclama que o cara vai para o boteco, mas boteco é muito melhor do que a casa. Tem mais paz que dentro de casa. Tem mulher que anda com a pomba no pescoço, já viu? Uma vez eu vi uma mulher que anda com a pomba, que as colares de pomba no pescoço, eu comecei a acompanhar ela, eu falei, você tinha que trocar esse bicho aí, filha. Se tiver um trem que não te representa, é pomba. Sério? E esse livro começou a ser muito usado, e foi incrível. Eu comecei a gravar o áudio dele, nós vivemos o sobrenatural de Deus no ano de 2017. Mas aquilo ali começou a me incomodar, gente. Aquilo ali começou a me incomodar, sabe por quê? Porque eu não fui chamada, em primeiro lugar, para ensinar vocês a não gritarem. Eu não fui chamada para ensinar vocês coisas que a gente tem que fazer, mas eu não queria que isso reinasse em primeiro lugar na minha vida. E é muito fácil se a gente falar assim, nossa, porque isso são coisas que é bacana, é dinâmica, né? E eu falei, não, eu estou saindo fora do prumo. Deus não me chamou para ensinar essas coisas que as mulheres precisam, mas em primeiro lugar eu fui chamada para ensinar a palavra de Deus. Gente, a linha é muito tênue. E na época eu tinha esse livro aqui, ó. E ele era o livro menos vendido meu. Esse livro. Eu sei que vai acabar hoje, rapidinho. Gente, vocês não compraram quase nada do meu livro. Misericórdia para a vida de vocês. Eu vim com 2 malas. Eu tô com salompa aqui no pescoço, ó. De carregar peso de mala. Vocês têm misericórdia da minha vida. Compre meus livros, eu não vou estar com esse peso de mala. Meu marido também está meio torto, assim, de coluna. Tadinho. Mas esse livro me incomodava muito, porque ele não era o mais vendido. Que livro que é esse, Séries? Eu escrevi esse livro no ano de 2015. Eu passei 365 dias ininterruptos na palavra de Deus. 365 dias, todos os dias, 1 hora, 1h30. Você passou 365 dias escrevendo esse livro? Não, eu passei
Porque eu chamei poucas mulheres, desafiando elas para que no ano de 2015 a gente lesse a Bíblia inteira. E eu falei para ela, todos os dias eu vou mandar para vocês os capítulos que vocês têm que ler e a explicação dos capítulos. E nós vamos começar a ler a Bíblia inteira todo ano, porque a gente vai entender. Virou um livro. E hoje, mulheres são apaixonadas pela palavra, porque pegaram esse hábito de ler a Bíblia inteira em um ano, porque aqui tem a explicação dos capítulos. Vocês vão comprar? Obrigada. Hoje é o livro mais vendido. Já estamos na 3ª edição. Vocês estão entendendo como que muitas vezes a gente deixa a cruz? E a linha é muito tênue. Por quê? Você não deixa a cruz fazendo o que é errado, não. Não tinha problema nenhum eu começar a pegar mulheres, ensinar elas as coisas, papapá, papapá. Mas Paulo fala, tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Tudo é lícito, mas nem tudo te edifica. Por que muitas vezes a gente chega num ponto de ter vidas miseráveis, produzindo muito, fazendo um monte de coisa? Porque a gente esqueceu que quem nos justifica é a cruz. Quem nos justifica é a cruz. E a cruz, ela vai te dar a certeza de que você não foi chamada para fazer sucesso. Você não foi chamada, eu sei, gente, que a carne grita por isso, que a carne quer recompensa. Mas nós precisamos esmurrar o nosso corpo como Paulo fazia a todo tempo. E falar, Deus, eu não quero cumprir a minha vontade, mas eu quero fazer a vontade do Senhor. A vontade do Senhor. E a obra da cruz, para eu e você vivermos nela, nós precisamos apenas crer e meditar naquilo que Jesus Cristo fez. Gente, quando a gente passa a entender que a cruz nos justifica, é incrível como que a gente tem mais facilidade de enfrentar circunstâncias, de enfrentar problemas, que a gente nem sempre tem que ter sucesso. Sabe por quê? O que ajuda as pessoas ao seu redor, você vai entender o que eu vou te falar. Muitas vezes a gente tenta ajudar as pessoas, né? Nossa, você tem que mudar, você tem que ser diferente, você tem que fazer isso. Gente, tem gente que afasta da gente porque não dá conta de tanta coisa que a gente fica querendo que a pessoa muda. E o que ajuda as pessoas não é a sua força e muito menos a sua vontade de mudar as pessoas. Mas o que ajuda as pessoas a mudar é você aceitar as pessoas do jeito que elas são. Amar as pessoas do jeito que elas são. E saber que quando ela entender o propósito da cruz, que ela é amada como ela é, ela vai se deixar ser transformada por Deus. Ela vai se deixar ser transformada por Deus, sabe por quê? Eu e você fomos aceitas, não é por causa daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Eu e você fomos aceitas por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós. E nesses dias, quando Deus me deu essa palavra na semana retrasada, foi tão claro. Ele me levou ali para Raabe. E eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. Por quê? Eu sei que a palavra de Deus fala em Romanos 10, versículos 9 e 10, que nós precisamos confessar Jesus Cristo com nossos lábios e crer com o nosso coração para a gente ser salvo. Mas eu não quero somente ser salva. Eu quero fazer diferença. Eu não quero simplesmente ter um espírito vivificado. Eu quero ser cheia do Espírito Santo de Deus, sabe para quê? Para mim entender que essa cena do presídio, que eu tenho aqui cravada na minha mente, que os meus olhos viram, que eu posso fazer diferença para que outras mulheres não estejam lá. A cruz me dá esse poder. Não é pelos meus talentos, é por aquilo que a cruz fez. E apesar da gente ter que confessar Jesus Cristo, quando você desce mais um pouquinho, aqui em Romanos 10, ele fala assim, porquanto a Bíblia, a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Não é todo que aquele confessa que não é confundido, não é todo aquele que nele crê. As pessoas só precisam crer, gente. Você não precisa convencer ninguém, não. Você só precisa exalar Jesus de modo que as pessoas vejam Ele nas suas palavras, vejam Ele nas suas ações. E o que vai fazer isso é quando você estiver impregnado daquilo que Ele fez por você na cruz. Sabe? E eu corri para o livro de Josué e eu fui lendo, eu falei, Deus, eu tentei achar ainda, mas ali na história de Raabe, meu Deus do céu. O que Raabe teve que fazer para ser salva? Você já meditou? Eu meditei de novo esses dias nisso. E eu procurei, gente, eu andava, eu voltava, eu falava, não, porque a Bíblia tem hora que ela revela, pula os seus olhos. Não, eu falei, alguns dizem que tem alguma coisa aqui. Gente, Raabe,
Ela só teve que crer para ser salva. Os espias, hora nenhuma, virou para ela e falou assim: Raabe, sai da prostituição. Não. Raabe, deixa essa vida sua, filha, arrepende do seu... Nem isso. Nem mandar ela arrepender, eles mandaram. Falei: não, Deus, o Senhor faz cada coisa com a gente. O Senhor é bonitinho demais. Certa vez eu fui ministrar num café, numa cidade do interior, e eles pegavam uma comunidade carente, pegavam crianças para atingir as mães. E ali, naquela comunidade, tinha um posto de gasolina muito grande, e muitas mulheres se prostituíam ali. E num dia das mães, eu fui chamada para levar uma palavra num café, que as crianças, que eles faziam um trabalho com as crianças para alcançar as mães iam estar ali. E eu levei uma palavra, isso tem mais de 12 anos. E eu me lembro que quando eu cheguei no final do café, chegou uma mulher perto de mim, ela virou para mim e falou assim: eu sou uma prostituta. Me ajuda. Ali naquele momento, eu abracei aquela mulher. Eu chorei tanto com ela. Eu não chorei por causa dela. Eu chorei porque eu não podia fazer nada por ela. Sabe por quê? É muita hipocrisia quando você manda uma mulher sair da prostituição, sendo que você não vai dar recurso para ela, para continuar alimentando as filhas dentro de casa. Manda sair da prostituição, mas também alimenta a casa dela. Porque ela não tem a fé que você tem, não. Você não pode ter fé para o outro. Eu chorei tanto com essa mulher, porque eu não tinha nada mais para oferecer para ela. Eu não conseguia orar por ela. Eu chorei, eu abracei, eu chorei. Eu lembro que eu não tinha de carro. O Marcelo foi me buscar, eu entrei no carro chorando. Não consegui nem orar por ela. Eu me senti tão incapacitada, tão incapacitada. É tão fácil falar Deus te abençoe, né? Ir embora, dar as costas. É tanta hipocrisia nossa, né? E eu fui embora. E passaram mais ou menos uns, não me lembro se foram 6, 8 meses, mas um bom tempo. Eu fui ministrar em uma outra igreja, nessa mesma comunidade. E quando eu estava ministrando nessa outra igreja, chegou uma mulher perto de mim. E ela olhou para mim e falou assim: você lembra de mim? Eu falei: não. Estava tão diferente. Ela virou para mim e falou assim: eu era aquela prostituta. E o seu abraço mudou minha vida. Depois ela se casou. Naquela época tinha aqueles álbuns da Retz lá em Minas Gerais. Eu tirei as fotos do casamento dela, mandei fazer aqueles álbuns da Retz. Ela ficou toda feliz. Fui fotógrafa do casamento dela. Busquei ela em casa para levar na igreja também. Por que eu estou te falando isso? Porque a cruz é suficiente. Você não precisa querer dar o que você não tem. Não é por partidarismo ou por vanglória, é por entrega. É por dar aquilo que você tem sem se cobrar. Sabe por quê? Porque muitas vezes você se cobra muito. A gente não se cobra muito porque a gente é muito boa. A gente se cobra muito porque a gente é soberba. A gente não contenta e dá o tanto que a gente tem. Mas eu quero te falar, quando a gente tem o Senhor, o pouco dele é suficiente. Não é suficiente para satisfazer o nosso desejo carnal, mas é suficiente, sabe para quê? Para fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E essa mulher aqui, Raabe, ela precisou apenas crer. Aqui fala que eles entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e ali eles dormiram. A mulher, ela havia tomado, escondido os 2 homens, e ela disse: é verdade que vocês vieram a mim, pois eu não sabia de onde vocês eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escura, eles saíram. Ou seja, Raabe, quando ela escondeu aqueles 2 homens, por quê? Porque fala aqui que Raabe creu no Deus que eles serviam. O nosso testemunho de vida
mas em especial aquilo que exala de nós, que o poder de Deus é o amor, ele faz com que as pessoas creiam no Deus que a gente serve e faz com que as pessoas passem a buscar aquilo que a gente tem. E nem sempre a gente vai colher, uns plantam, outros colhem, mas quem dá o crescimento é o Senhor. A gente muitas vezes quer colher demais, né? Mas quem colhe é Ele. E aqui os espiãos viram para ela e falam assim, olha, duas coisas. A nossa vida responderá pela vossa, se você não denunciar essa nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, nós vamos usar de misericórdia para com você. E outra coisa, você vai fazer descer uma corda pela janela, eles vão descer, e eles reafirmaram, nós vamos estar desobrigados com você, se você não colocar também ali um fio de escarlata à janela, por onde a gente vai descer. E se você também não recolher na sua casa, o seu pai, a sua mãe, os teus irmãos e toda a família de teu pai. Você está achando que foi rápido, que influenciou o pai dela, a mãe dela, o irmão dela para entrar ali? Fala a verdade. Uma prostituta virar para o pai, para a mãe, para o irmão e falar assim, vão entrar dentro aqui de casa. Você acha que eles iam acreditar nela? Lógico que não. Mas ela só obedeceu. O resto quem fez foi o Senhor. Dificilmente uma prostituta vai influenciar a família. Pelo contrário, a gente vê famílias apedrejando prostitutas. Porque amam mais por aquilo que a pessoa faz do que não sabe o que a pessoa é. Mas o pai dela entrou, a mãe dela entrou, e a gente sabe que a declaração de fé dela a salvou. Essa mulher, ela foi mencionada 8 vezes na Bíblia, e em 5 delas, ela é mencionada como a prostituta Raabe. Uma mulher que não teve que mudar de vida para ser salva da destruição de uma cidade inteira. Mas veja bem o que aconteceu com ela. Ela creu, a cidade inteira foi destruída. A cidade inteira foi destruída. E sabe o que transformou ela? Porque o povo de Deus a aceitou no meio deles. As pessoas, para serem transformadas, precisam de nós. E nós precisamos das pessoas. O povo de Deus aceitou Raabe ali no meio deles, como ela era. A partir de uma declaração de fé. Ela foi mudando os atos dela, foi mudando os atos dela. E essa mulher foi tão impactada pelo amor do povo de Deus, que a palavra nos ensina que ela se casa com Salmão, que era um dos príncipes da tribo de Judá. E ela constituiu uma família abençoada por Deus e ainda entrou na genealogia do próprio Jesus Cristo. A cruz, ela é suficiente. É isso que eu quero deixar para vocês essa manhã. A cruz é suficiente. Você não precisa fazer o que eu faço, eu não preciso fazer o que você faz. Você precisa escolher nessa manhã, viver algo novo. O que é o novo? É descobrir aquilo que Jesus Cristo tem para você. E eu quero terminar aqui em 2 Coríntios 5, vou começar no versículo 11, que diz assim: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E eu espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, repete comigo, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Veja bem, eu, daqui por diante, quando eu olhar para minhas irmãs aqui na igreja, eu quero viver de uma maneira que eu não conheça ninguém segundo a carne. Já agora, não conhecemos mais deste modo. Por quê? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O seu passado não te define. Mas eu quero te lembrar também que o passado da sua irmã não a define. As suas circunstâncias atuais não te definem. Mas eu também quero te lembrar que a circunstância da irmã divorciada do seu lado também não te define. Porque ainda que uma irmã seja divorciada na terra, ela não perde o título de filha do Deus vivo no céu. O que define eu e você é a cruz. E essa cruz vai nos definir cada dia mais, a partir do momento que os nossos olhos olharem para o lado. Que os nossos olhos olharem para o lado e você vê na sua irmã a cruz definindo ela. E a cruz definindo ela através dos seus olhos vai ser um reflexo da mesma cruz que vai refletir você. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria que vocês ficassem de pé. Nós vamos ter uma dança agora, não é, pastora? E enquanto o pessoal da dança vem, eu quero orar com você. E eu quero te ensinar algo. Certa vez eu estava num ambiente desse. E geralmente quando nós estamos num ambiente desse, muitas vezes, nós temos um sério erro de limitar o modo de Deus agir. Nós temos como que é limitar o modo de Deus agir? Você achar que Deus só age aqui a partir da pregadora. Não faça isso. Deus, Ele está aqui nesse lugar. Somos um corpo. E eu me lembro que certa vez Deus usou poderosamente o sorriso de uma menina dançando para trazer a cura que eu estava precisando ali naquela noite antes de ministrar. Ah, querida, você quer que Deus fale poderosamente com você? Você quer ter suas fronteiras alargadas? Sabe, você quer ouvir Deus mais e mais? Primeiro, a cruz te define. E segundo, enxergue as pessoas superior a você mesmo. Porque quando você aprender a enxergar as pessoas superiores a você mesma, o Senhor vai alargar as suas fronteiras. Porque Ele habita dentro de nós. E quanto mais você olhar para uma pessoa, sabendo que a cruz a define, você vai ter várias e várias pessoas a mais para que Deus possa falar com você em nome de Jesus, amém? Pai, obrigada, Senhor. Obrigado porque a cruz nos define, Pai. Senhor, nós queremos consertar, sabe, Pai? Nós queremos consertar a nossa vida com o Senhor, aqui mais uma vez. Nós queremos te pedir perdão, Pai, porque muitas vezes nós anulamos a obra da cruz na nossa vida, sendo mesmo justificada, Senhor, pelos nossos erros. E muitas vezes, Pai, pelos nossos acertos. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Nós queremos te pedir, Deus, que o novo venha na nossa vida. E a gente sabe que o véu se rasgou, o caminho se abriu. E tudo foi consumado por causa da obra redentora do Senhor na nossa vida, Pai. E nós queremos andar nessa manhã, Pai, entregando a nossa mente ao Senhor, tendo a nossa mente transformada, declarando, Deus, que a partir de hoje nós vamos trabalhar, levar a nossa mente cativa ao Senhor, para declarar em nome de Jesus que o que nos define não são as nossas circunstâncias, não são aquilo que nós podemos oferecer e muito menos aquilo que a gente não pode oferecer, mas o que nos define, Deus, é a cruz, é a obra de Jesus na cruz, e é por causa dela que nós estamos aqui. Obrigada, Senhor.